Inglês no dia a dia com certeza não é a mesma coisa do inglês dos livros, ou até mesmo aquele inglês que você vê em videoaula. O inglês no dia a dia é o inglês no qual você usa normalmente no seu dia a dia coisas que geralmente não é ensinado. Por exemplo, coisas urgentes que você não sabia sobre inglês no dia a dia. A verdade é que as escolas de inglês, a maioria delas, ficam enchendo a cabeça dos alunos de coisas como: primeiro você tem que aprender isso ou aquilo para depois aprender o dia a dia. Essa com certeza é uma das coisas mais ridículas que você pode imaginar, principalmente quando você vem para os Estados Unidos. E quando você está nos Estados Unidos, você começa a entender que na verdade você primeiro precisa aprender o dia a dia para depois sim aprender outras coisas. Por exemplo, o dia a dia ele vai te ajudar em tudo que você imaginar. Algumas escolas acostumam ensinar frases aleatórias para te acostumar a falar inglês, mas no caso do inglês da sobrevivência, ele ensina o essencial para você falar com todo mundo. Por exemplo, como funciona o inglês do dia a dia. A verdade é que o dia a dia nos Estados Unidos vai muito além de algumas frases prontas para conversar. A verdade é que você tem que saber que para você viver ou sobreviver nos Estados Unidos, você tem que saber o básico de viver nos Estados Unidos. Por exemplo, você tem que saber como colocar gasolina nos postos de gasolina, que não é a mesma coisa no Brasil. E no inglês da sobrevivência tem tudo isso. Outro exemplo, você sabe comprar no Subway dos Estados Unidos? Tudo em inglês? Pois é, geralmente não ensinam certo como fazer isso. E no inglês da sobrevivência ensina certinho. Por exemplo, as leis de trânsito nos Estados Unidos também são bem diferentes das do Brasil. E é por isso que você tem que saber que o inglês da sobrevivência ensina tudo isso e muito mais. Por exemplo, vamos dizer que você gosta de café. Eu mesmo gosto muito de tomar café. Imagine você pedindo um café do jeito errado na fila do Starbucks. Já pensou em alguma coisa assim? No inglês de sobrevivência, ensina truques que te deixam como um nativo pedindo café. Eu vou deixar aí embaixo marcado nos comentários para você entender exatamente o que eu estou falando. Chegando nos Estados Unidos, antes de sair do aeroporto, você tem que saber algumas dicas de inglês no dia a dia. Mas, primeiro você tem que saber algumas dicas de como sair do Brasil da maneira correta. Isso é tão importante que você pode perder a sua viagem mesmo com o visto aprovado. Exatamente isso. Pensou que só o visto aprovado estaria tudo certo? Infelizmente não é bem assim. Você tem que saber sair do Brasil, chegar no aeroporto do Brasil dizendo a coisa certa, chegar no aeroporto dos Estados Unidos dizendo a coisa certa e quando você sair do aeroporto dos Estados Unidos, fazer a coisa certa. Parece chato, parece simples e parece ser um pouco equivocado, mas na verdade, se você fizer alguma dessas coisinhas, você pode, vamos dizer assim, ser meio que expulso dos Estados Unidos. Não é bem expulso, vou te explicar. Por exemplo, tem gente que chega nos Estados Unidos com visto de turista e no outro dia já vai sair pedindo o visto de estudante. Ou seja, a imigração vai olhar para você de um jeito que você pediu para vir de turista e agora você já quer imediatamente mudar para de estudante. Ou seja, você estava mentindo, o seu intuito na verdade era estudar. Se você falasse desde o princípio que o seu intuito era estudar, eles não teriam problema nenhum. Mas como você mentiu para a imigração, ou como parece que mentiu para a imigração, eles não vão confiar em você e é capaz de eles te darem uma semana para sair dos Estados Unidos. Porque primeiro você disse que queria turistar, e você no outro dia já pediu o visto de estudante. Ou seja, isso faz com que a imigração não confie mais em você. E isso pode até ser pior. Vamos dizer que aconteça isso com você e eles te dão uma semana para você sair do país. Você fica automaticamente ilegal. E você ficando ilegal, automaticamente as suas chances de ganhar algum card ficam super baixas, quase nulas. Alguns só conseguem casando com alguém dos Estados Unidos. Então, se você quer ter certeza que vai conseguir começar do jeito certo para ter acesso a todas as dicas para ir para os Estados Unidos e aulas de inglês que te ensinam o dia a dia do inglês, então eu vou deixar aí embaixo o link marcado nos comentários, tá?